A nossa primeira palestra é, para mim, especialmente importante. Eu tive a honra de estar com o juiz Sérgio Moro em 2015. Nós realizamos todos os anos o Prêmio Ética nos Negócios. Nós abrimos as inscrições e as empresas escrevem projetos de meio ambiente, responsabilidade social, ética e compliance. E todos os anos nós homenageamos um executivo ou um empresário. Em 2015, por causa da Lava Jato, a minha diretoria, influenciada por mim, que sou presidente, nós falamos, vamos convidar o Sérgio Moro. Imagina, o cara não vai aceitar. Eu falei, mas como, pô? Você não sabe? O não a gente já tem, vamos convidar. E nós convidamos. Ele, no primeiro momento, ficou meio reticente, sabe? Ah, não sei, eu não vou poder estar em Campinas na cerimônia. Eu falei, não, nós vamos até você. Ah, então eu vou aceitar com muita honra. E eu estive em Curitiba em 2015, lá na 33ª Vara Criminal, onde tudo acontece, na República de Curitiba. E eu entrei no gabinete assim, do Sérgio Moro. Imagina uma mesa grande, cheia de processo. Você não via ele, você só via o processo. Eu falei, doutor Sérgio Moro, eu estou honrado de estar aqui apertando a mão do homem que está contribuindo para mudar a história do nosso país. Meus filhos eu não sei, mas meus netos, com certeza, vão morar num mundo melhor, num país mais justo, mais ético. E nós trocamos alguma ideia. Ele falou, não, Douglas, eu não estou fazendo nada disso. Eu só estou fazendo a coisa certa. Confesso a você que aquela palavra, ele é muito introvertido, Sérgio Moro. Aquilo me impactou. Aí no voo de volta, eu estava vendo o vídeo que a gente gravou com ele, as fotos, né? E eu falei assim, puxa vida, eu só estou fazendo a coisa certa. Quem é casado aqui? Ok, poucos, hein? Mas tem uns casadinhos ainda. Meu, com certeza a mulher do Sérgio Moro, algumas vezes falou, bem, amor, para que isso, bem? Você está ganhando a mesma coisa, trabalhando igual um camelo, nós não podemos mais ir no shopping jantar, você não pode ir com as crianças no parque aqui em Curitiba, porque todo mundo quer tirar selfie, todo mundo quer autógrafo. E o Sérgio Moro é jurado de morte. Alguém tem dúvida? Ninguém. Mas ele está fazendo a coisa certa. E está inspirando outros juízes a fazer a coisa certa. Porque juiz federal sempre existiu. São Paulo tem um, Rio está tendo um, Brasília está inspirando. E as coisas estão acontecendo. E ninguém vai conseguir parar a Lava Jato. Porque nós não vamos deixar. Por isso que o primeiro tema, eu fiz questão de um profissional falar sobre Operação Lava Jato, os reflexos na ética da sociedade, dos governos e das empresas. E quem vai falar conosco é o presidente do IBDEE, Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, Rodrigo de Pinho Bertocelli. Falei certo o italiano? Bertocelli. Ecco. Rodrigo Bertocelli é graduado e especialista em Direito Processual Civil pelo Mackenzie, pós-graduado em Contratos Empresariais pela FGV LAN e certificado em Business and Compliance pela Universidade da Flórida Central, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Ética Empresarial e chefe jurídico e compliance de uma multinacional no setor de infraestrutura. Rodrigo, vem para cá, meu amigo. Alô, alô? Enquanto ele faz a apresentação, eu vou lá no computador colocar a apresentação dele, tá? Nós estamos numa dupla aqui, Rodrigo. Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, antes que o Douglas se dirija aqui à área, aos bastidores, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Agradeço também à universidade, em nome do magnífico reitor,
já ouvi o professor Renato, a professora Renata, que bem me recebeu no início da entrada, pessoas que eu cumprimento e agradeço o convite. Já é. Bom, o desafio que me foi dado, e eu espero falar em torno de 40 minutos, para que nós possamos, enfim, interagir um pouco mais. A minha ideia é compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional, de um grupo que eu trabalhei de infraestrutura, que foi envolvido na Lava Jato, um grande grupo empresarial, e agora talvez no outro lado da moeda, trabalhando também num grupo de infraestrutura sul-coreano, aproveitando as oportunidades que a Lava Jato está gerando na aquisição de ativos de infraestrutura. Então, esse debate, acredito que vai ser rico para todos nós. A Operação Lava Jato, ela começou... deixa eu só aprender aqui. Isso. Ela foi deflagrada efetivamente em 17 de março de 2014. No entanto, é uma operação que começou muito antes. Começou mais precisamente em 2009, com o caso do Banestado, mas foi especificamente no dia 17 de março de 2014 que a primeira fase da Operação Lava Jato efetivamente aconteceu. E nesse sentido, de maneira bastante sucinta, vale destacar num recorte metodológico como era antes da Lava Jato, o mercado, especialmente o setor de infraestrutura, para que nós possamos juntos analisar, investigar como que o mercado está hoje. Então, antes da Lava Jato, nós tínhamos grandes projetos de infraestrutura, como Belo Monte, que chegou no ápice de Belo Monte a empregar 40 mil colaboradores, as obras do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, Angra 3, que era uma usina nuclear, que também foi parada por conta da Operação Lava Jato, em razão de alguns indícios de corrupção, obras da Copa do Mundo, Olimpíadas, pré-sal, enfim, o mercado de infraestrutura estava bastante aquecido e grandes grupos empresariais de infraestrutura, sobretudo Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, Ingevix, UTC, todas essas empresas hoje diretamente relacionadas na Operação Lava Jato tinham todo esse mercado de grandes obras públicas. Esses grupos empresariais brasileiros, antes da Operação Lava Jato, estavam de olho, já havia sido editada a Lei 2.846, que é a chamada Lei da Empresa Limpa, ou Lei Anticorrupção, mas todos aguardavam a edição do decreto que regulamentou a Lei Anticorrupção, e esse decreto, no seu artigo 42, foi elencar o que é um programa de compliance e o que deve constar nesse programa de compliance. Muito embora as referências de compliance já vêm há 40 anos, especificamente, com o FCPA, que é uma lei norte-americana que a gente vai passar por aqui. Então, a Operação Lava Jato, deflagrada em 2014, em 17 de março, teve um contexto que os americanos já viveram no caso do Watergate, do presidente Nixon, há 40 anos atrás. O cenário econômico e político da Operação Lava Jato é claro para todos vocês, enfim, crise econômica. Em 2016, o PIB da construção civil recuou 5,2% sobre o ano anterior, agravando o desempenho já ruim da economia brasileira. É claro que a economia brasileira não está tão ruim, ou não está ruim, exclusivamente por conta da Lava Jato, mas o impacto foi significativo no PIB e na economia brasileira. O Sinduscon, que é o sindicato patronal que representa o setor da construção civil,
identificou que mais de 1 milhão de vagas de emprego foram reduzidas. Eu trabalhei na Andrade Gutierrez e um dos contratos que estavam comigo era o de Angra 3. E, infelizmente, colegas engenheiros de altíssimo nível que trabalhavam com projetos nucleares, enfim, hoje estão, com toda a humildade e respeito, estão no Uber, enfim, porque não tem mercado para esses engenheiros no Brasil e ainda existem barreiras para que os estrangeiros voltem a acreditar ou passem a acreditar no Brasil e efetivamente investir e, consequentemente, gerar mais emprego para todos nós. Ao mesmo tempo que a Lava Jato trouxe esse impacto negativo na economia brasileira, é fato que a Lava Jato também nos traz uma oportunidade, inclusive para estarmos aqui discutindo ética e como que nós possamos juntos termos instrumentos e ferramentas para combater efetivamente a corrupção. Portanto, é uma oportunidade para nós, se nós observarmos sobre esse ângulo, e uma oportunidade concorrencial também, uma vez que esses grandes grupos de infraestrutura, 7 ou 8 grupos, dos quais eu já elenquei, dominavam o mercado. Agora é uma oportunidade para as empresas menores, pequenas e médias, se juntarem na forma de consórcios, inclusive com empresas estrangeiras que têm o know-how, enfim, aumentar a competitividade, que em última análise significa o atendimento do interesse público, obras mais baratas ou, no caso de concessões, tarifas menos onerosas, proporcionando a modicidade tarifária, uma vez que nós, contribuintes, que pagamos a conta. Esses grandes grupos empresariais, eles encolheram, eles venderam ativos importantes. Aqui um deles, talvez os senhores já ouviram falar da Camargo Corrêa, mas talvez os senhores não sabiam que a Havaianas, a Osklen, que os senhores usam, era da Camargo Corrêa, né? A Camargo Corrêa vendeu a Alpargatas, que era um ativo dela, assim como a CPFL e outras empresas ou grupos de infraestrutura detinham ativos que não eram necessariamente do seu core business, mas as empresas ganharam um tamanho tão grande que começaram a diversificar os seus investimentos e hoje se retraíram. Então, a Alpargatas depois foi vendida para o grupo JF, que também envolvido em escândalo, e por aí vai. Mas, enfim, é um fato empírico, concreto, que as empresas de infraestrutura, OAS, Camargo, etc., estão voltando ao seu core business, qual seja, construção pesada. Bom, evidentemente que a Lava Jato trouxe à luz a corrupção sistêmica que acontecia no Brasil. Evidentemente que desde o Império, ou talvez desde o momento que nós fomos colonizados, a corrupção sempre existiu. Na carta de Pero Vaz de Caminha já pedia, enfim, alguns favores, enfim, então isso já é histórico, endêmico da história brasileira. Enfim, quem quiser se aprofundar nesse sentido, talvez mais sociológico, antropológico, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, é uma boa obra para se aprofundar nesse tema. Veio, enfim, sobretudo com a Lei 12.846 de 2013, e mais especificamente no decreto que a regulamentou no artigo 42, a necessidade e a obrigatoriedade das empresas instituírem um programa de compliance ou programa de integridade. Até então, era mais adequado, sobretudo no aspecto acadêmico, falar em programa de integridade, até para evitar o estrangeirismo, mas a lei das empresas estatais, a Lei 13.303, foi a primeira lei que trouxe ao ordenamento jurídico o termo compliance. Então, não é um anglicanismo, já foi incorporado ao ordenamento jurídico, portanto, particularmente não vejo inadequado ou errado usar a expressão americana. Um tema, e a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, com mais profundidade, trouxe à luz a necessidade da responsabilidade corporativa e os acordos de leniência
é um equilíbrio difícil de ser conquistado na prática. Por um lado, é necessário, evidentemente, punir as empresas, né? As empresas que corromperam devem ser punidas, não há dúvida. Mas, por outro lado, elas devem ser extintas, né? À medida que você carrega na tinta da multa, você pode inviabilizar a própria operação do negócio e, consequentemente, os empregos que aquela empresa detém. O ideal, claro, falando de maneira teórica, é o equilíbrio. É que a empresa se sinta efetivamente punida, que não volte a cometer os ilícitos, mas, por outro lado, que se preserve a empresa, se preserve, sobretudo, os empregos. A questão das auditorias legais é um tema hoje de absoluta relevância, é o tema que eu particularmente, na minha vivência profissional hoje, vivo intensamente, que é um coreano que está a 11 horas ou 12 horas, dependendo do momento, de fuso da gente, olhando para ativos de infraestrutura, com todos os riscos que vêm e procurando boas oportunidades de investimento. É claro que hoje, em razão da crise, os ativos de infraestrutura, ou os ativos de maneira geral, estão mais baratos do que em 2010, 2011, no apogeu da nossa economia. No entanto, vem com um pacote de riscos que, para nós, advogados, é difícil decifrá-los com precisão e precificar esse risco, que é o que, em última análise, o empresário, o executivo, quer que nós o façamos. E vale dizer que, de acordo com a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, aquele que adquire o ativo, adquire a empresa, assume integralmente todos os riscos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E, evidentemente, que para os empresários, é claro que a sociedade quer combater a corrupção e os empresários querem que esse cenário seja estável e tenha o máximo de segurança jurídica, porque é a segurança jurídica que gera confiança, e a confiança é que gera investimentos, e os investimentos que geram negócios, em última análise, geram empregos. Antes de falar, talvez, com um enfoque mais preciso e seguir na esteira do tema que me foi confiado, vale uma distinção até um pouco filosófica entre ética e compliance. Talvez, se eu lhes perguntasse o que é ética, eu acredito, presumo que não teremos um consenso, né? Se eu pedisse para todo mundo escrever um conceito de ética, se depois nós analisássemos as respostas, talvez não encontrássemos um conceito uníssono. O que é, de certa maneira, natural, porque a palavra ética, a natureza dela é uma natureza polissêmica. E uma palavra polissêmica nos faz lembrar as nossas aulas do ensino fundamental, que a professora dava o exemplo de manga. Então, a manga pode ser um pedaço da camisa, pode ser uma fruta e até, em alguns lugares do Brasil, uma chuva torrencial. Pois bem, com a ética é a mesma coisa. Ela não tem um significado só. E, diferentemente da palavra manga, os seus significados são mais complexos e subjetivos. E a palavra, quando foi inventada, há 350 anos antes de Cristo, por Aristóteles, na principal obra dele, que é Ética a Nicômaco. Nicômaco foi o filho e o pai de Aristóteles. O conceito de ética de Aristóteles não tem nada a ver com o conceito de ética contemporâneo e o conceito que nós utilizaremos para a ética empresarial e também para avaliar os programas de compliance com um pouco mais de profundidade e sem uma superficialidade que talvez hoje nós estejamos vendo nos jornais. Pois bem, para Aristóteles, a ética é o sentido de uma vida inteira. Para Aristóteles, a ética é
é a busca da felicidade. O que os gregos até deram um nome específico para isso, de eudaimonia. Portanto, Aristóteles dizia que para ser feliz ou para você ter uma vida eudaimônica, você tem que atingir os propósitos que que lhe foi designado. Então, para Aristóteles, ética é potencializar as suas qualificações, é desenvolver o que ele chamou das suas virtudes. E se você desenvolver as suas virtudes, você vai ter uma vida ética. Bom, até aí faz sentido. O sentido da vida talvez seja nos conhecer, e aí vem aquela máxima, conheça-te a ti mesmo. Essa frase grega não tem nada a ver com psicanálise, com Freud. Isso veio talvez 2100 anos ou mais depois, né? Mas para Aristóteles, esse pensamento de que a ética é o sentido de uma vida e não de uma conduta, fazia sentido porque os gregos acreditavam que o universo, que chamavam de cosmos, era finito e ordenado. Portanto, cada um de nós, segundo os gregos, teríamos uma função pré-determinada nesse cosmos. Ora, se eu sei cantar, a finalidade ética da minha vida é ser cantor. E se eu não cantar e for, enfim, andar a cavalo? Eu estou desagradando o cosmos, estou desagradando os Zeus e não vou ter uma vida ética. Com base nesse pensamento, Aristóteles, inclusive, justificou a própria escravidão. Então, quando Aristóteles ele justifica a escravidão e dedicou um capítulo em Ética e Nicômaco, não quer dizer que Aristóteles, enfim, tinha um pensamento deturpado, enfim, preconceituoso. É que para ele, aquele que era mais forte tinha que trabalhar carregando rocha. E aquele que era mais inteligente ou se dedicava, e Aristóteles entendia que a pior forma de desigualdade é tratar de maneira igual os desiguais, né? Aristóteles, enfim, justificou, por exemplo, a escravidão. Bom, mas se eu não quero cantar, e o meu dom é cantar, minha vocação é cantar, eu quero ajudar o outro. Para os gregos, enfim, você está desagradando o cosmos, você está errado. Notem que, de um lado, faz sentido o pensamento grego, no sentido de nós procurarmos desenvolver as nossas potencialidades e, portanto, nos conhecendo e conhecendo as nossas potencialidades, a gente pode ser mais feliz. Mas e o outro? Aí, num lugar muito próximo da onde nasceu Aristóteles, que foi Estagia, em Nazaré, surgiu um grande pensador, um grande líder espiritual, Jesus, que mudou completamente o pensamento da época. E para Jesus, o importante da vida é fazer bem ao próximo, amar como Deus amou, enfim, tudo nesse sentido. Então, teve uma ruptura, o pensamento cristão acompanhou o pensamento até a Idade Moderna, até mais ou menos 1600, com Copérnico, Galileu e Newton, que descobriram que o universo não é mais finito e ordenado. Nós não temos um lugar específico no cosmos. Pelo contrário, o universo é infinito e é caótico. Então a ética passa a ser o valor da conduta e não o valor da vida. E nesse pensamento moderno surge um pensador, embora não filósofo de carteirinha, mas um líder político e um consultor político, que vocês o conhecem, que é Maquiavel. E além da sua contribuição na filosofia política, Maquiavel foi fundamental na história ética. Porque, bom, se agora a ética não é mais o valor de uma vida inteira, é o valor da conduta, ora, qual é a melhor conduta? Para Maquiavel era muito simples. A melhor conduta é aquela que você
efetivamente desejou. Em outras palavras, se o atacante vai cobrar um pênalti, qual que é a melhor conduta do atacante? O resultado almejado. Qual que é o resultado almejado? Fazer o gol. Bom, também faz sentido, né? Agora, sempre que a gente buscar o resultado, nós estaríamos agindo da melhor maneira possível? O resultado é a melhor maneira de se aferir um comportamento ético? Aí surge um novo pensamento, liderado por John Stuart Mill, um inglês, que fundamentou, construiu uma escola chamada de utilitarista, e disse, não é o resultado que avalia a conduta, é aquele resultado que proporciona um bem comum ao maior número de pessoas. John Stuart Mill dizia que o valor da vida é diminuir o sofrimento e aumentar a alegria. Então, a melhor conduta é aquela que você gera felicidade, bem comum, ou atende os interesses da maioria. Enfim, uma nova visão ética. Só que com essa base filosófica de agradar a maioria, nem sempre nós identificamos a melhor conduta. Foi legítimo que o Estado nazista, por exemplo, justificou todos os massacres que o governo alemão, o governo nazista na época, executou. Então, passa a ter uma crítica sobre esse pensamento ético para surgir uma nova corrente, que é a corrente que a gente vai passar a trabalhar daqui para frente, inaugurada por Immanuel Kant, um alemão que disse, o valor da conduta não está no resultado, o valor da conduta está na própria conduta. Ora, parece filosófico demais, mas quando você olha um programa de compliance e o executivo da empresa, ele é remunerado com bônus, e para que ele tenha esse bônus, ele tem que corromper um agente público, e mesmo assim ele traz resultado para a empresa, é uma maneira ética, moderna, de se avaliar que a conduta dele não está correta. Ora, se uma licença ambiental, por exemplo, demora 1 ano para ser conseguida, e aquele executivo ele consegue em 3 meses e ganha um bônus, ora, o valor da conduta corporativa não está alinhado com um propósito efetivamente ético. E isso acontece de monte no universo corporativo. Então, a reflexão filosófica que eu queria trazer para vocês é que a ética, ela é o valor da conduta pela própria conduta. E, ao mesmo tempo, ela não é uma tabela de certo e errado, e o compliance officer ou a área de compliance, aquele que talvez tivesse decorado a tabela e soubesse o que é certo e o que é errado. A ética é uma inteligência a serviço do aperfeiçoamento da convivência para o futuro. A cada dia que passa, nós temos decisões novas que não temos precedente. Aristóteles, Kant ou quem quer que seja, enfim, não previram o Facebook, por exemplo. Então, a ética é a inteligência compartilhada a serviço do aprimoramento da convivência humana. E a ética só existe porque há liberdade. As formigas, elas também convivem, talvez até mais intensamente do que nós. Mas um formigueiro hoje, eu lhes garanto, não sou biólogo, é exatamente igual a um formigueiro da Idade Média. A formiga é escrava da sua natureza e escrava do seu instinto. Nós, seres humanos, ainda que nós não possamos nos orgulhar da nossa história, a ética nos diz que a gente pode construir de maneira diferente. A gente pode aperfeiçoar a nossa convivência. A gente pode combater a corrupção. Isso é ética. Aqui eu estou vendo de maneira bastante modesta, enfim, o aviso que é proibido fumar. Talvez a lei seja de 98, a lei federal.
antes de 98, ou para quem é mais sênior, se lembra que num teatro era possível fumar, nos bares, enfim. Eu estou chegando nos 40 anos, mas eu lembro que na balada voltava, enfim, defumado de cigarro, né? Hoje ninguém mais fuma na balada, ninguém fuma em restaurante, se fumava dentro de avião. Ora, o que mudou? Mudou a convivência. É claro que há uma união entre o direito e a ética. O direito é a força, é uma lei federal que nos obriga a não fumarmos em local fechado. Mas o nosso comportamento mudou. Ninguém aqui repara mais na lei de proibido fumar. Nós respeitamos e não admitimos que ninguém fume do nosso lado. Portanto, a ética pode ser um instrumento para o aprimoramento da nossa convivência e também do combate à corrupção. O que eu quero dizer com isso? Que o compliance não é sinônimo de ética. Se nós formos, enfim, de uma certa forma metodológica classificar, o compliance é espécie do gênero ética. O compliance é um instrumento, evidentemente, com base normativa, legal, para que nós possamos, enfim, mitigar riscos, garantir, melhorar o comportamento, a convivência das pessoas e também a sustentabilidade dos negócios. E também uma maneira de proteger os interesses do stakeholder, dos acionistas, porque num grande grupo empresarial, como os patrocinadores, é muito difícil para o acionista ter o controle direto do que está acontecendo na ponta do seu negócio. No caso da Avianca, por exemplo, que é uma companhia aérea, será, enfim, se um operador ali de tráfego, ou mesmo uma aeromoça, cometa um ato ilegal, será que o presidente da empresa está sabendo? Difícil. Por isso que ele tem instrumentos de controle, e esse instrumento de controle é chamado de compliance. Então, a ética é orientada por valores, os valores mudam, a história, a evolução do pensamento ocidental nos mostrou que esses valores mudam de acordo com o tempo. Né? A ética busca, sobretudo a ética empresarial, a sustentabilidade dos negócios. Não adianta, enfim, um grupo empresarial ser tão agressivo do ponto de vista comercial e depois padecer como os grupos empresariais que nós estamos observando que estão padecendo. Daqueles grupos de infraestrutura que eu lhes comentei, a UAS está em recuperação judicial, a Galvão Engenharia está em recuperação judicial, a UTC está em recuperação judicial, a Mendes Júnior, que foi uma das maiores construtoras do país, teve obras no Iraque, inclusive depois da guerra, está em recuperação judicial. Então, será que vale a pena, enfim, ser tão agressivo do ponto de vista comercial? Ou a ética não pode proporcionar justamente a sustentabilidade, a perenidade desses negócios? É possível que nós tenhamos, desde que esses valores sejam compartilhados e alinhados, ter a ética e o compliance como instrumentos efetivos de prevenção e combate à corrupção. Que eu agora estou tentando me lembrar o autor do livro, que é um professor da FGV, que fez um estudo de case no BOP, e fez uma pergunta bastante oportuna. Ora, por que no BOP, aparentemente, os soldados que ganham a mesma coisa do que o soldado, é um policial militar, como qualquer outro, que tem os seus salários modestos, para não dizer, talvez, humilhantes e ultrajantes. Por que, de certa maneira, o soldado do BOP é mais honesto do que o soldado da corporação, isso em termos gerais e sem entrar num casuísmo? Porque os soldados ou os militares do BOP, eles compartilham do mesmo valor. E se algum membro da corporação não cumprir, não seguir aquele valor, o próprio grupo, enfim, o tira do seu âmago, da sua estrutura. Então, para que nós tenhamos uma ética ou um compliance absolutamente efetivo
e não uma peça de ficção nas empresas, esse valor precisa ser compartilhado na empresa e necessariamente deve vir da alta administração. Se não houver o comprometimento efetivo dos líderes, não existe compliance. Bom, aqui é só um histórico no sentido de que o compliance não é algo novo. Nasceu, enfim, nos Estados Unidos, com o FCPA, que é uma lei que nasceu diante das investigações do Watergate, que levaram ao impedimento do presidente Nixon, enfim, num contexto, guardado as devidas proporções, parecido com o contexto que nós estamos vivendo hoje. E quando ela foi editada, e ela pune assertivamente, severamente, as empresas que operam corrupção, praticam atos ilícitos, os americanos não são bobos, e toda a lei tem também o seu propósito econômico. Os americanos entenderam, olha, não adianta eu ter uma lei, ainda que a sua vigência é extraterritorial, basta que a empresa tenha ações na Bolsa de Nova York, ou tenha até um servidor nos Estados Unidos para se submeterem à jurisdição americana, ao Departamento de Justiça americano e à SEC, que é uma espécie de... é a CVM, o equivalente à nossa CVM nos Estados Unidos, que aplicam as sanções, um de natureza civil, outro de natureza criminal. Mas não é isonômico o mercado competitivo se a empresa A ela age corrompendo e a empresa B age de maneira honesta. Então houve uma pressão internacional, então os organismos internacionais multilaterais pressionaram, enfim, outros países, e aí a grande referência dessa aceitação e talvez a pulverização de um comportamento ético mais equânime veio no Reino Unido, que é o UK Bribery Act, e essas duas leis são referências internacionais, junto com esses organismos internacionais, que seguramente, claro, junto com o contexto, em 2013, presidente Dilma, panelaço, eleições, 14, enfim, o nosso contexto específico, mas seguramente contribuíram e influenciaram na edição da nossa lei anticorrupção. Em apertadíssima síntese, a lei anticorrupção, ela estabelece uma responsabilidade objetiva, isso significa independentemente de culpa, para aquele que agiu de maneira inadequada, ilícita, corrompeu um agente público. E a multa é bastante significativa. Ela pode começar de 0,1% até 20% sobre o faturamento bruto da empresa, que pode, inclusive, quebrar a empresa se a multa for aplicada. E hoje a grande discussão é no sentido que ainda faltam parâmetros objetivos para a dosimetria dessa pena e os entes que podem aplicar multas em face das empresas, o que gera uma discussão bastante intensa no mundo jurídico. Tem uma teoria, desculpa o nome estranho, teoria tricotômica do direito, que a empresa ela pode ser apenada na esfera civil, administrativa e penal, e pode ser absolvida em outra, enfim, não existe uma coerência. E isso o mercado sustenta, que gera uma grande insegurança e incerteza para as empresas. Mas o ponto que eu quero chegar, até em razão do tempo, não é me aprofundar demais na lei anticorrupção, mas fazer o link, que foi no artigo 7º da lei anticorrupção, que se previu a necessidade das empresas terem seus programas de integridade, programa de compliance. E se as empresas tiverem, de maneira efetiva, essa multa pode ser amenizada. Então, não existe, tem alguns que defendem, eu particularmente entendo que não existe uma obrigatoriedade legal para que a empresa tenha um programa de integridade.
Agora, se ela não tiver e for apenada, a multa será mais alta. Bom, pois bem, então só também em apertada síntese os principais aspectos da lei anticorrupção, mais especificamente em relação aos programas de integridade como ferramenta de prevenção e combate à corrupção. Em primeiro lugar, e eu já lhes disse, se não houver o comprometimento da alta administração, o mercado utiliza uma expressão C-level. C porque CEO, CFO, COO, enfim, então é a cúpula das empresas, a cúpula da empresa, quem são efetivamente os líderes. Se não houver um compromisso efetivo deles, enfim, não há compliance efetivo. Esses dias eu li que o Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil, recentemente foi presidente da Petrobras e foi levado à Petrobras justamente para combater a corrupção, foi denunciado justamente porque corrompia. Então, enfim, não estou aqui, não tenho propriedades para avaliar o programa de compliance da Petrobras como um todo. Mas, ora, se levam para a Petrobras um CEO que é corrupto, enfim, será que a Petrobras vai ter um programa de compliance efetivo? Se num partir do topo, não existe compliance. Padrões de conduta, códigos, enfim, é uma maneira de instrumentalizar. Alguns chamam de código de ética, do ponto de vista filosófico, alguns dizem, olha, não pode ser código de ética, porque a ética não pode ser codificada, mas enfim, é só uma questão de semântica, o importante é que tenha orientações claras para todos os colaboradores de como deve agir. Treinamento e comunicação é fundamental e o treinamento é do chão de fábrica ao conselho de administração e é específico para cada nível. Talvez para o chão de fábrica, muitas vezes se utilizam teatros ou maneira de, enfim, de aculturar e demonstrar a necessidade e o compromisso ético, seja mais efetivo, com uma teatralização ou uma forma, enfim, um pouco mais lúdica de passar informação, e para um conselho de administração, para os executivos, uma outra maneira. Mas os treinamentos são fundamentais e os órgãos de controle vão pedir para as áreas de compliance para identificarem se houve efetivamente esses treinamentos. Então, para quem atua com compliance, esses treinamentos têm que ter lista de presença, tem que ter controle para demonstrar às autoridades o efetivo cumprimento do artigo 42 do decreto. Controles e investigações internas, então existem hoje ferramentas, softwares que nos ajudam de risk assessment para identificar se a empresa que nós vamos contratar, enfim, algum executivo ou mesmo o seu dono, o seu acionista foi envolvido em algum caso de corrupção, se a própria empresa foi apenada com alguma sanção. Então, há formas, desde um Google para uma empresa pequena ou para uma empresa maior, existem ferramentas de tecnologia cada vez mais no mercado que ajudam o executivo a tomar sua decisão, que estão contratando terceiros que gozam de idoneidade, porque a empresa é responsável por esse terceiro quando age em seu nome. Da mesma maneira, monitoramento de e-mails e auditorias internas para identificar se há algum desvio. E para quem trabalha na área, a gente já consegue identificar, enfim, se tem algum desvio. Então, dois exemplos clássicos de lavagem de dinheiro, e um deles, enfim, digo com pesar, é a contratação de escritório de advocacia. Então, você contrata um advogado para te dar um parecer. Enfim, quanto custa um parecer de um advogado? Depende, é subjetivo, depende da qualificação dele. Enfim, você paga R$100.000 para ele. Só que ele não prestou o serviço. Enfim, você paga, recolhe os impostos, tal, e põe esse dinheiro no seu caixa 2. Né? Assim como contratação de projetos de engenharia, né? Também são formas de se lavar dinheiro. Então, o que a área de compliance vai identificar?
Escopo, prazo e preço. Eu contratei um escritório para me ajudar a elaborar um contrato de locação da impressora. Vale R$100 mil? Não. Agora, se pagou R$100 mil para redigir um contrato de locação de impressora, alguma coisa está errada. A auditoria vai olhar isso, né? O trabalho que foi produzido, enfim, tem um produto, enfim, se é um parecer, cadê o parecer, né? Então, a área de auditoria, a área de compliance, tem essa missão e tem essa obrigação de fazer esse monitoramento contínuo. Avaliar riscos, constante, canal de denúncia. Uma empresa pequena, um canal de denúncia, claro que evidentemente que sempre seja de maneira anônima, mas pode ser internalizado numa empresa, e numa empresa maior o que se recomenda é um canal de denúncia à parte, que se garanta a confidencialidade, o sigilo e que não tenha filtros. E que aquela denúncia, que pode ser de um assédio moral, sexual, corrupção, enfim, qualquer ato que, além de ilícito, eventualmente seja também antiético, devem ir para um órgão colegiado, não na mão só de um profissional ou um diretor de compliance, ou na mão de um presidente, porque ele poderia, enfim, colocar na gaveta se aquela denúncia fosse contra ele. Então, são esses detalhes que cada vez mais as autoridades e os órgãos de controle estão mais atentos sobre a efetividade dos programas de compliance. Então, enfim, em suma, um programa de compliance tem como missão prevenir, detectar as fraudes, os atos de corrupção e, evidentemente, punir. No caso da empresa, dependendo do caso, evidentemente, a punição é a demissão e até processar criminalmente, se necessário, o próprio colaborador, porque agiu em nome da empresa, imaculando, inclusive, o nome da empresa. Aqui, queria lhes trazer aí um caso prático. No grupo empresarial que eu faço parte, nós adquirimos um pedaço da OAS em recuperação judicial e, todos sabem, envolvida na Lava Jato. Então, o nosso desafio e um M&A, que é Merger and Acquisition, é a sigla aí que o mercado costuma utilizar, num caso desse, e agora, depois da lei anticorrupção, começa com uma auditoria anticorrupção. Então, antes, enfim, de começar a investigar e tentar precificar quanto vale aquele ativo, o acionista ou aquele que vai, o interessado, o comprador, ele quer ter uma noção de quais os riscos que ele vai enfrentar. E no caso brasileiro, e nesse caso específico, até por ser recente, foi o primeiro ativo vendido decorrente da Operação Lava Jato e em sede de recuperação judicial, que foi muito difícil precificar esse risco. E, em última análise, a área financeira, e não tem uma fórmula para isso, mas a área de Project Finance, ou quem precifica o ativo, dá um desconto. E um desconto que varia de 20% a 30%, pode chegar a 40% no valor da companhia, pelas incertezas dos riscos que ela está assumindo. Porque quando você compra um ativo na Lava Jato, a empresa que eu trabalho comprou uma parte da OAS. Enfim, se der algum problema, agora não tem como reclamar para a OAS, a responsabilidade é minha. E isso é precificado na aquisição. Em outras palavras, quero dizer que é um exemplo empírico, casuístico, real, que empresas éticas valem mais. Porque aquelas que têm processos, e até por essa teoria tricotômica que a gente não sabe, a empresa pode ser punida pelo CAD, pode ser punida pela CGU, ela pode ser punida, enfim, pelo TCU, o Ministério Público pode, enfim, ajuizar uma ação de improbidade, enfim, são tantos flancos que o advogado, enfim, tem que atuar, que diante dessas incertezas e a dificuldade de dizer como um passivo ambiental
ou um passivo trabalhista, que você identifica monetariamente e precisamente o risco, no caso de corrupção, é difícil identificar com essa precisão. Então, você dá um baita desconto, você tira isso do preço. Então, ativos, enfim, da Lava Jato, hoje, enfim, valem preço de banana. E por que não compraram? Porque mesmo valendo uma banana, você pode ter um baita de um problema também. Então, enfim, tem vários exemplos aí de que ativos da Lava Jato que o mercado nem precificou. Estão aí, agora na mão dos bancos, para tentar que esses ativos não quebrem efetivamente, porque os bancos sempre são credores, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Outro exemplo específico também na área de saneamento foi da Odebrecht. A Odebrecht, a Odebrecht buscou vender um dos ativos, que era a Odebrecht Ambiental. A Brookfield, que é um grupo canadense, um grupo grande, apresentou a sua proposta de preço, mas o closing, o fechamento da operação, ficou aguardando aquele pacote de delações premiadas dos executivos da Odebrecht para assinarem o cheque e transferirem as ações no livro de transferência de ações. Enquanto isso, a empresa ficou um ano aí na incerteza, e aqui na linha do tempo, o processo começou em 2 de março de 2015 e, enfim, demorou mais de um ano. E para quem é dessa área de M&A, enfim, é um processo que, enfim, claro que tem anuência do CAD, você não tem concentração, mas em regra não dura mais que 3, 4 meses, né? Então, diante das incertezas que prejudicam a todos, é um processo mais caro, demorado e que, enfim, é risco para o investidor e é risco para quem está sendo vendido. Eu só vou adiantar um pouquinho, mas eu já falei en passant, comprometimento da alta direção, são os pilares de um programa de integridade. Depois eu deixo a apresentação com vocês, mas existem várias fontes. A CGU, Controladoria Geral da União, tem manuais que podem orientar os senhores na elaboração de trabalhos acadêmicos e até profissionais, como que estrutura um programa de compliance. Aqui como que se implanta. Primeiro a gente precisa identificar os riscos que aquela empresa está submetida. Se é uma empresa que trabalha com contratos públicos, com o governo, naturalmente é preciso identificar os riscos específicos daquele mercado, da atuação daquela empresa. É o primeiro passo. Aí tem entrevista com os executivos, enfim, mas o primeiro ponto é mapear efetivamente os riscos da empresa. Depois, na implantação, construir uma cultura, e essa construção de cultura, como eu lhes disse, depende da alta administração da empresa, programas de capacitação, treinamentos, até estruturar um canal de denúncia, um gerenciamento dos riscos e monitorar. Então, um programa de compliance, ele não tem fim. Essa roda, ela fica girando constantemente, porque os riscos mudam, porque as circunstâncias mudam. Aí, claro que é uma estrutura de uma empresa de grande porte, não quer dizer que o compliance é exclusivo de uma empresa de grande porte. Todas as empresas, enfim, do ponto de vista ético, devem ter, e os programas são construídos e também são monitorados pelos órgãos de controle de acordo com o seu porte, naturalmente. Aqui o que está no radar, então, respondendo talvez a pergunta, né, qual que é o pós-Lava Jato? O pós-Lava Jato é que a aplicação da lei anticorrupção está cada vez mais dura, mais severa, é um dado concreto. As ferramentas de leniência e delação são fundamentais e cada vez mais presentes. O crime de corrupção dificilmente deixa rastro material, diferentemente de um furto,
que é subtrair um bem alheio, uma coisa móvel, enfim, subtrair a bolsa da colega, a prova material do furto é a bolsa. Agora, na corrupção, enfim, os executivos são criativos. Então, pendrive, não duvido que já engoliram bastante pendrive, muitos executivos, cria, enfim, data room, nuvem, servidor em Londres, outro em Nova York, esconde as informações. A Odebrecht nos ensinou a criatividade e a sofisticação, né? Mas, portanto, a delação, a maneira de se punir uma empresa é o outro comentando, denunciando. E aí eu até ia comentar e até utilizar a expressão dedurar, né? E olha que interessante, essa delação, ou a comunicação, ou a colaboração de um executivo quando denuncia a própria empresa, também não é novo, é de 77, nos Estados Unidos, de uma lei americana que chama Dodd-Frank Act. E lá, o nome da lei, ou a expressão que se utiliza, é whistleblower, que significa em inglês, whistle é assoprar, apito, blower é aquele que assopra o apito. Então, o conceito americano não é o dedo duro de falar, está errado, mas é aquele que assopra o apito para denunciar uma irregularidade pensando no bem comum. Então, é interessante que, do aspecto cultural, é bastante diferente a nossa cultura em relação à americana, e lá eles recebem recompensa por denunciar a empresa, e recompensas milionárias. E como o FCPA se aplica também para empresas no Brasil que tenham negócios nos Estados Unidos, muitos escritórios de advocacia americanos nos procuram, enfim, querendo que a gente denuncie irregularidades em troca de recompensa. Então, é um mercado que já movimenta alguns milhões de dólares e está atingindo o Brasil. E a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, é quem está pilotando um projeto de lei que seria o whistleblower brasileiro, no sentido de que aquele colaborador da empresa, por exemplo, se eu trabalhei na Odebrecht e denuncio um caso de corrupção na Odebrecht, além de eu ter o meu emprego protegido, eu recebo uma recompensa financeira por ter delatado a empresa, inclusive, dependendo do caso, protegendo esse colaborador como uma espécie de proteção à testemunha, porque aquele colaborador está praticando um bem público, é uma conduta ética. Hoje está cada vez mais difícil corromper e ter atitudes ilícitas. Os órgãos de controle no Brasil estão cada vez mais conectados, COAF, Receita Federal, CGU, TCU, Ministério Público, todos se falam, têm acordos de colaboração, assim como autoridades estrangeiras. Existe até, claro que não está no site, senhores, se forem no Rio de Janeiro não vão encontrar a plaquinha, mas o FBI já tem escritório e agentes específicos no Rio de Janeiro. Então, enfim, hoje está cada vez mais difícil e aqueles que escondiam as informações de um servidor nos Estados Unidos, talvez podem esconder as informações das autoridades brasileiras, mas ganham o FBI na sua jugular, que não deve ser nada agradável. Para finalizar, para demonstrar que nós estamos dando um passo no sentido de aperfeiçoarmos o combate à corrupção, o selo Proética, que é uma iniciativa da CGU, com outros institutos, Embrademp, Instituto Ethos, as empresas que estão buscando esse selo estão aumentando aí significativamente. Para as empresas que buscam esse selo é um custo, é um investimento. Então, o aumento da procura tem demonstrado o interesse no sentido de que a ética deixa de ser, como o colega disse antes, um marketing, mas para ser uma necessidade efetiva da empresa.
Ao mesmo tempo, estão surgindo parâmetros internacionais que vão aferir a efetividade dos programas de compliance. A ISO 19600 foi um parâmetro, inclusive, utilizado no acordo de leniência da Andrade Gutierrez. Um procurador ou o próprio juiz Sérgio Moro, pela sua atividade, talvez não tenha o controle efetivo se aquela empresa está, de fato, colaborando e mudou a sua conduta, a maneira de fazer negócio. Então, eles utilizam parâmetros, referências, que vão nortear as autoridades se aquela empresa está efetivamente cumprindo com o seu dever. Vale registrar que a ISO 37001 é a mais recente, diferente da 19600, que são diretrizes. A ISO 37001 é uma certificação, efetivamente, como a 9001, por exemplo. Então, a empresa coloca a plaquinha na parede, além de gerar valor para ela, é uma maneira de ela comprovar para as autoridades que ela está cumprindo com o seu dever. 37001 específico para suborno. Enfim, existem outros manuais, eu estou à disposição depois, junto com o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, de lhes informar. Aí, por último, aí, finalizando a minha exposição, vale também essa mensagem de que hoje esse controle é fundamental, porque basta um indício nas redes sociais de que a empresa agiu de maneira antiética para todo o valor daquela empresa ser destruído em poucos minutos. Então, cuidado no controle hoje, ele é fundamental. Cada vez mais uma tendência de que o mercado, e o mercado privado já precifica hoje, aquele fundo de investimento, um private equity, só vai hoje investir, comprar ações de uma empresa se ela tiver um programa de compliance. Agora, no setor público, existe uma movimentação, e acredito que num futuro próximo nós tenhamos, como um critério de distinção na licitação pública da Lei 8666, aqueles que não tiverem um programa de compliance não serão contratados pelo poder público. É uma possibilidade. Já existe uma exigência da Câmara de Comércio Exterior nesse sentido. E, por último, finalizando, sempre os empresários, não é fácil também estar no lugar deles, eles, por um lado, não é a moral que vai mudar o comportamento do empresário, sempre tem talvez um direcionamento econômico, financeiro por trás. E cada vez mais a história tem demonstrado que o compliance e o combate à corrupção no ambiente corporativo não é um custo, é um investimento na sustentabilidade da própria empresa. Em outras palavras, se você pensa que o compliance é caro, experimente não ter um compliance. Então, muitas empresas já deixaram o seu rastro na história, demonstrando o prejuízo que é não ter um programa de compliance efetivo. É isso que eu queria lhes dizer. Sobrou algum tempo para a pergunta? Desculpe, fui preciso aí no tempo. Muito obrigado pela atenção dos senhores.